Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta para fazer esse terceiro e último vídeo referente às cronologias bíblicas. Lembrando que eu já fiz aqui a cronologia da criação do homem até o momento em que Noé entrou na arca e depois o segundo vídeo que foi da saída de Noé até os tempos de Abraão. Os links desses vídeos eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo, como já é de costume. Agora neste terceiro vídeo eu vou falar sobre a cronologia dos tempos de Abraão, na verdade desde o nascimento dele até chegar na morte de Moisés. Quantos anos se passaram entre esses dois períodos aqui? Essa cronologia ela foi um pouquinho mais difícil de fazer pelo seguinte motivo. A cronologia do primeiro vídeo ela está toda registrada lá em Gênesis 5 e do segundo vídeo em Gênesis 11. Bacana, eu li ali esses dois capítulos, fiz o cálculo matemático e beleza, lancei lá os estudos no blog e depois fiz os vídeos aqui para vocês. Já no caso dessa cronologia, de Abraão até chegar em Moisés, não tem um capítulo específico sobre isso. Então eu tive que ler a Bíblia desde o capítulo 11 de Gênesis até chegar em Deuteronômio 34. Eu sempre me enrosco com essa palavra aqui. Mas no fim valeu muito a pena e eu vou passar para vocês aqui hoje. Nos vídeos anteriores eu mostrei quantas gerações existiram desde o início até o fim. Porém nessa cronologia de hoje é um pouco mais complicado e eu vou explicar para vocês por quê. Abraão ainda foi de boa. Ele teve ali 2 filhos, sendo o primeiro Ismael e depois Isaac. Isaac também teve 2 filhos, no caso Esaú e Jacó, que eram irmãos gêmeos. Então, aí daqui para frente começou a virar uma salada, cara. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Esaú deveria ser o primogênito, porque durante o parto ele foi o primeiro a sair. Aí Jacó teve 12 filhos, com 4 mulheres diferentes. Aí começa a confundir tudo aqui a cabeça. Já estava quase lá indo no ratinho para pedir exame de DNA desse pessoal aí. Mas no fim eu consegui chegar a um resultado e é o que eu vou passar no vídeo aqui para vocês hoje. Durante esse estudo, para se chegar a essa cronologia, nós aprendemos aqui algumas curiosidades muito bacanas. Abraão ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Abraão morreu quando ele tinha 175 anos. Então logo, Isaac nesse período tinha 75 anos. Esaú e Jacó, como eu disse, eram gêmeos e eles nasceram quando Isaac tinha 60 anos de idade. Logo, quando Abraão morreu, os meninos tinham aí 15 anos, então eles conviveram com o vô aí por algum tempo. Esaú e Jacó eles tinham 40 anos quando Esaú, que deveria ser o primeiro, deveria ser o primogênito, mas tomou algumas decisões erradas. Entre elas, ele se casou com mulheres de outros povos, que era contrário à vontade de Deus, trazendo aí uma grande tristeza aos seus pais. Nisso, Isaac já tinha 100 anos de idade. Nesse mesmo período, Rebeca, que era a esposa de Isaac e mãe de Esaú e Jacó, obviamente, cria um plano junto com Jacó para quê? Para roubar a bênção da primogenitura de Esaú. Você pode estar se perguntando, mas para que esse trabalho todo, essa guerra em família aí para poder roubar uma bênção de primogenitura? Na verdade, era muito importante, porque Deus ele tinha uma promessa feita com Abraão, que foi passando de pai para filho. Essa promessa, essa aliança, era vinculada ao primeiro, ao primogênito. Então a bênção da primogenitura era muito importante. Jacó tinha consciência disso, mesmo não sendo o primeiro, e Esaú não. Após Jacó roubar a primogenitura de Esaú, ele precisa fugir e vai morar junto com seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. E por lá ele ficou por mais 20 anos, constituindo família até ter 60 anos de idade, quando ele finalmente volta para ficar junto do seu pai Isaac, que nessa altura já tinha aí 120 anos de idade. E Isaac viveu até 180 anos, portanto, Esaú e Jacó tinham 120. Pensou que loucura? O seu pai tem 180 anos e você tem 120. Nesse meio período, Jacó começou a ter um monte de filhos, no caso 12. Entre eles estava José, que era o seu preferido e um dos personagens principais aqui dessa história. Por ser o preferido de Jacó, José ele despertou inveja dos seus irmãos. E quando ele tinha 17 anos de idade, os seus próprios irmãos o venderam como escravo lá para o Egito. E assim foi durante 13 anos. Ele foi escravo durante 13 anos. Até que em um dado momento, quando ele já tinha 30 anos, ele decifra os sonhos de Faraó e se torna o governador de todo o Egito. A revelação do sonho era que o mundo entraria num período de grande fartura durante 7 anos e depois de extrema fome por mais 7 anos. Agora as coisas começam a complicar um pouquinho mais aqui. Temos certeza que José tinha 37 anos quando a fome veio, já que ele tinha 30 anos quando fez a revelação do sonho para Faraó e a fome viria depois de 7 anos.
Porém, a Bíblia conta que os irmãos de José desceram até o Egito para comprar comida nesse período de fome. Só que a Bíblia não diz se eles foram no início do período de fome, no meio, no fim, nesse tempo dos 7 anos. Então ficamos aí com uma margem de erro da idade que José tinha nesse período. Então ele poderia ter entre 37 e 44 anos de idade. No fim, ele se retrata com a família dele e leva toda a família de Jacó para morar no Egito. E nessa época, Jacó ele já tinha 130 anos. E quando Jacó desceu para o Egito, já com 130 anos, ele ainda viveu mais 17 lá no Egito, morrendo com 147 anos. Considerando que a família de José se mudou para o Egito no fim do período da fome, então José teria aí exatos 44 anos. E se seu pai tinha na época 130, significa que José nasceu quando Jacó tinha 86 anos de idade. Afinal, 130 menos 44, 86. A Bíblia não relata com clareza qual que era a idade que Jacó tinha quando José nasceu. Mas faz muito sentido que ele tivesse 86 anos de idade quando José nasceu, porque a Bíblia relata que ele era o filho da sua velhice. E Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Note que no versículo está o nome Israel, porque Deus ele mudou o nome de Jacó para Israel. E agora você já sabe também da onde que surgiu o nome da nação do país de Israel. Então, como dito, Jacó ele tinha 147 anos quando ele morreu. Então, nisso, José tinha aí seus 61 anos de idade e ele morreu com 110 anos. Jacó viveu no Egito por mais 17 anos e a sua descendência por mais 413 anos, totalizando aí 430 anos em terra estranha, cumprindo assim a promessa de Deus para Abraão. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Entendemos aqui que isso aqui é um valor arredondado, mas realmente a sua descendência viveu em terra alheia e também como escravos por 430 anos. Nesse tempo nós conhecemos a história de Moisés, que viveu como um príncipe egípcio os primeiros 40 anos da sua vida. Depois, por matar um soldado egípcio, ele foge para Midian, onde constitui família e tem uma vida tranquila por mais 40 anos. E quando ele tinha 80 anos, ele volta para o Egito sob as ordens de Deus para libertar o povo dele. Os 430 anos do cativeiro se completam quando são libertados ali por Moisés. E o povo ele peregrina no deserto por mais 40 anos. E Moisés ele morre no deserto sem entrar na terra prometida quando ele já tinha 120 anos. Então, com isso, nós somamos os 430 anos que o povo viveu no Egito, mais os 40 anos no deserto, somando aí 470 anos, desde que a família de Jacó foi morar no Egito até a morte de Moisés lá no deserto. Aqui chegamos ao resultado. Se fizermos as contas desde o nascimento de Abraão até a morte de Moisés, nós temos 777 anos. Não se esqueça de ler o estudo completo lá no blog, o link está aqui na descrição, para que vocês possam entender aí com detalhes o cálculo matemático desse estudo. Agora, para finalizar, mediante essas 3 cronologias, nós podemos calcular o tempo que o mundo tinha desde a criação do homem até a morte de Moisés, sendo 1.656 anos desde a criação de Adão até o momento em que Noé entra na arca, 292 anos da saída dele da arca até o nascimento de Abraão, e 777 anos do nascimento de Abraão até chegar na morte de Moisés. Com isso, nós temos 2.725 anos da criação até a morte de Moisés. Se você já assistiu o segundo vídeo, você vai ver que tem uma diferença aí. Na verdade, é uma pegadinha matemática. Eu tenho certeza que você adora matemática. Então, por isso que eu aconselho você a ler o estudo referente ao vídeo de hoje lá no blog. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse pacote de estudos sobre cronologia. E não deixe aí de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Fui!